Olá, gente. Desculpa aí. Pra mim, bom dia, né? Não sei a hora que vocês vão assistir, então eu tô gravando no sábado de manhã, porque eu tive alguns problemas com a primeira gravação e com a segunda. Essa é a aula 3 de coreano básico 1. E nós vamos falar um pouco. O assunto é um pouquinho extenso, então eu peço que vocês, quando tiverem um pouquinho de dificuldade, pausem, tá? Pausem, anotem, peguem um caderninho e vão anotando o que tiver dificuldade e coloquem dúvidas, tá? É um pouquinho extenso, real extenso. Tem muito assunto. Mas dá pra pegar nessa aula assim, tranquilo e vão com calma. Que quando parando pra ler, parando pra prestar atenção, prestem atenção, não só ouçam a aula, olhem tudo. Eu vou colocar os slides no Discord, então prestem atenção, tá? Atenção total aqui. Vamos falar sobre o sistema de escrita. Como nós sabemos, a escrita é feita da esquerda para a direita, perdão, de cima para baixo. E sempre iniciando por uma consoante. Quando não for iniciar com uma vogal, nós colocamos a consoante NG, consoante neutra ou nula. Aqui são os blocos normalmente. Quando os blocos têm uma vogal dupla, ficam abaixo, tá vendo? Sempre se caracteriza como um na vertical, tá? Porque tem uma vogal vertical. Então, será caracterizada aqui. Esses são os 6 blocos, tá vendo? Ga, gan, qua, gan. Não se pronuncia o R, tá? Guan ou quan. Quan. É uma explicaçãozinha prévia. A vogal R ou Hzinho, ela é uma vogal mais fraca do que o N. Então, se a gente for falar como uma briguinha entre duas consoantes, qual ganharia? Ganharia mais forte. É como um ringue de MMA. Quem ganha é o mais forte. Então, pronuncia-se a consoante mais forte e caso o próximo bloco silábico inicie por uma consoante nula, esse R irá para a consoante nula, tá? Assim sucessivamente, indo para outras consoantes. Tipo, tá duas consoantes ali, uma vai ser pronunciada, a outra não. Aí quando tá a consoante nulazinha, migra a consoante que não vai ser pronunciada para outra sílaba, tá? E aqui são as 3 horizontais. De cima para baixo. A gente lê primeiro a consoante inicial, a vogal, a consoante e a outra consoante. Mas esse R não se lê, tá? A gente pula ele. Aqui eu quis colocar o nome das letras porque na minha cabeça precisa ser visto. Mas eu coloquei isso porque eu vi que muita gente tava odiando a própria escrita. Aqui, ó, tá vendo? Esse Jiat, ele é melhor escrever assim. Esse Jiat, melhor escrever assim. Só um minuto. O Hiat, ele também pode colocar um tracinho pra cima, tá? São N formas de escrever. E o Siat, então, vai ser sempre... É bom sempre dar uma olhadinha assim, tá? Então, calma. Não tá gostando da letra? Tente outra forma. Veja formas que coreanos escrevem. Adapte sua escrita. Tenha paciência. Existe milhões de possibilidades de você ter uma outra fonte, uma forma de escrita própria. Não se preocupe, só vão para onde os coreanos consigam ler a sua letra, tá? Se é esse o objetivo.
Agora vamos falar sobre o batim simples. No batim simples, a gente tem algumas regras de pronúncia e algumas letras se enquadram em grupos, tá? Primeiro grupo de letras, G ou K, serão o Gzinho duplo. E essa aqui que é a aspirada. Se tornam G ou K. Independente, vai ter uma regrinha mais pra frente. N. Todo esse grupo será D. O RL, dependendo de onde estiver, ROL. Se o... Melhor não falar agora. M. P ou B. O que pronuncia-se é esse aqui, tá? E o NG, que aqui terá som, então ficará NG, tá? Então, prestem um pouquinho de atenção nesse slide. Tenham paciência. Quiser printar, apesar que vocês vão ter o slide, tá? Então, espero não estar indo muito rápido. Aqui temos o som de T. Esse Dzinho vai se pronunciar T. Na verdade, todas elas vão se pronunciar T, tá? Nuts. Noti. Eu só vou pronunciar essa, tá? Porque se desloca. Na verdade, eu coloquei aqui mais explicações, tá vendo? E aqui são as exceções. Eu vou explicar melhor na apostila, mas preste atenção no cot, no cote, no motida, e o itida. Ou às vezes dá pra escutar também um ishida, mas é ti, tá? Passando o K. Mock. Mokiwa. Mokiwo. E na verdade se fala mogoyo. Mogoyo é comer. Pok é cozinha. Puoki ou puogi é a cozinha, tá? Nun. Aqui, ó. Nuni. Nuni é neve. San é o verbo andar. Sanche. Andar. Sane. A montanha. Manada. Encontrar. Desculpa aí, tô um pouquinho acordando agora, perdão. Aí a leitura fica péssima nesse horário. E mal. Moraio. Aí aqui já tá diferente. Eu acho que eu dei um errinho aqui na escrita, mas pronuncie-se isso. Maraio. Sul. Suri. Tá, então quando vocês virem isso, desloca, tá vendo? E aqui tá igual. Então não tem muito o que fazer. Eu não coloquei as traduções aqui, mas eu vou colocar no Discord. Aqui não fica igual, tá? Marada. Johansi
fica yohashi. Yohashi ou yohashi. M. Come. Uman. Ama. Ama vocês conhecem, né? Qualquer doromeira sabe que Ama é mãe. Para identificar, para exemplificar, eu usei o nome e uma partícula de tópico, tá? A partícula de tópico vocês vão estudar mais pra frente. Então, Iraman quer dizer nome. Meu nome é Iraman. Meu nome tá? A gente vai estudar ainda nessa aula. Gamsa. Kamsa. A próxima palavra. Sozinho. Jeep. Jibe ou jipe. Septil e il. Então, septiril. Soup. Super. Sipda. Suipda. Kang. Koyani. Não, esse H é mudo, tá? Pang. Chin. Hung. Wanga. Quanto. Não, errei de novo, gente. Quanto. Eu acho que a Gabi vai dar uma corrigida aqui e no que eu errar ela vai dar uma corrigida, tá, gente? Ela vai só dar uma recapitulada e eu vou mandar as palavras para ela. Batim composto. Vamos para o batim composto, tá? O que é o batim composto? Batim duplo. Aquele que tem duas consoantes finais. O batim nada mais é do que consoante final, certo? Aqui nós vemos qual é a consoante pronunciada. G ou K. Que vai ter som de K. Mas vai ser explicado. N, T, N. Vamos ver que às vezes vai ser pronunciada as duas, tá? Aqui dá pra gente ver. As que ficam RL, P. Normalmente vai ficar as duas, tá? Eu vou colocar um sitezinho que dá pra exemplificar melhor. Eu tô correndo pra aula não ficar tão grande. Mas RK fica as duas. RM, as duas. RP, as duas. RS, R. Quando forem duas consoantes fortes, as duas. Tá vendo que até aqui o R fica R. E o BS. B. Aqui para exemplificar o deslocamento, tá? Ancha. Andar. Ficaria silha, mas como ele vai sumir,
porque não tem força e não é pronunciado. Siro, siro. Aqui outro, tá vendo? Olha, ele poderia duplicar, mas se torna aspirado. Por causa do R, o Dzinho, que ficaria um D duplo, ele fica ela aspirada, tá certo? Então fica silta, silta, silta. Aqui para exemplificar outras coisas. Mo, ko, yo. Mo, ko, yo. Tá vendo o deslocamento? Aqui no Hangul ficaria assim, mas se escreve assim. A modificação da pronúncia varia dependendo do batim e consoante inicial de cada bloco silábico. Então, tipo assim, pode duplicar uma consoante ou pode simplesmente deslocar quando for a consoante neutra, ou nula, ou NG, tá? Depende do que você... Ou a bolinha, depende de como vocês compreenderem. Depende da compreensão de vocês. É isso que eu quero deixar bem claro. O que vocês compreenderem, me expliquem que eu posso fazer uma explicação melhor, tá? Sugestões, estou sempre aberta. Sou totalmente aberta para sugestões e minha pronúncia ainda está em andamento porque eu ainda tenho muita vergonha de falar em público, principalmente coreano. Formalidade. Quando a gente fala de formalidade no coreano, a gente lembra muito da idade, tá? Só um minuto. Voltando, os graus de formalidade, eles dependem de muita coisa. Idade, contexto da situação, com quem estamos falando, principalmente se isso é um superior. Um superior, dependendo do nosso trabalho. Hierarquia social, corporativa. Quando a gente está falando com um veterano, um sambe da faculdade. E proximidade, tá? Então, existem, e dependendo do pronome de tratamento, a gente vai vendo. E também, esses discursos trazem finalizações de frases. Eu não deveria estar passando isso agora, porque é um pouquinho... Eu só quero mostrar o imnida. No formal é imnika. Esses outros dois eu não vou passar agora. Mas isso aqui a gente vê muito. O ieyo, o eyo, o ayo, o a, o, ya. São terminações polidas e terminações informais, tá? A mais vista e a formal pura. Imnida, imnika são as mais usadas. Algumas são usadas mais em contextos diferentes, narrativa, somente dorama. Algumas são usadas muito em diários, na escrita de diários. Então, só prestar atenção. É só ler bastante, pesquisar bastante e entender um pouquinho elas, tá? Uma brincadeirinha. Uau, nem parece tão difícil, né? O batim. Espero que eu tenha simplificado para vocês, porque o batim não é nada mais do que o nosso tang. O nosso tang, suco, o nosso suco tang, ele nada mais é do que um T-A-N-G. Então, tang, se fosse escrever, seria um batim, tá? Se fosse escrever em Hangul. Cumprimentos básicos. Bora lá para os cumprimentos básicos. Se pegar barulho dos meus sobrinhos, perdão. Cumprimentos básicos, tá, gente? A formação de frase ela é muito importante. Porque ela é muito diferente da gente. Ela diverge muito. A gente fala primeiro sujeito e no final substantivo. Eles não. Falam do sujeito, substantivo e o verbo no final. O verbo sempre vem ao fim.
é 나는 학생이다. Eu sou estudante. 리카르도는 의사여다. Ricardo foi médico, Ricardo é médico. Eu não lembro a conjugação que tá aqui, porque eu dei uma mudada ontem e foi bem tarde e minha cabeça esqueceu de olhar aqui, meu cérebro deu uma bugada. Nessa parte, vamos ver como é a autoapresentação. Vamos apresentar nossa professora, né? 제 이름은 가브리엘라입니다. A tradução é: meu nome é Gabriela. 제 이름은 가브리엘라입니다. Esse é o nome, a forma que se escreve Gabriela, tá? É um pouquinho bem extensa. É diferente. O nosso nome ficaria bem enorme da Coreia. Isso aqui é o Ricardo. E vamos para o próximo, mais fácil, mais falado, mais amado. Primeiro cumprimento mais amado de todas as dorameiras e primeiro que a gente mais aprende. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh, 안녕하세요. A gente escuta muito a expressão do R, né? Do R. 안녕하세요. Quando fala mais rápido, a gente engole esse R, tá? 안녕하세요. Fica como se fosse uma vogal nula, uma consoante nula, tá? A bolinha. É essa que eu chamo de consoante nula. Eu vou só repetir. A bolinha. 안녕, paz. 하세요. Fazer. Significa mais estar em paz. A forma polida, formal dela. 안녕하십니까. 안녕하십니까. E é usado mais quando você vai cumprimentar um superior, o presidente, um rei, como era antigamente. Então, é mais isso. 안녕하세요 é o polido informal. E 안녕 é quando a gente fala com um conhecido. E eu mudaria todas essas romanizações. Eu não vou negar que eu não usaria o E. Porque na minha cabeça esse E não faz sentido. Acho que no da Gabi também. Muita coisa que não faz sentido na minha cabeça. Tem o A ali junto do E também não faz sentido na minha cabeça. E o do Yo também não faz. Então, assim, muita romanização, ela é do IPA, que na tradução íntegra é Alfabeto Fonético Internacional. International Alphabet Phonetic. Alguma coisa assim, meu inglês tá péssimo, tá, gente? Vamos apresentar. Então, como é o 제 이름은, tá? Quer dizer, 제 이름은. Eu escrevi um O aqui, não tá incorreto. 이름은. 제, meu. 이름, nome. 입니다. 제는 이름은 박서준입니다. O certo a se pronunciar. 제는 이름은 박서준입니다. Olá, eu sou o Park Seo-joon. O nome dele é Seo-joon, tá? Essa coisa linda, que fofa, que a gente ama e assiste muito em muitos doramas, principalmente em Taiwan Class. Acabei de terminar, amo. Seo-joon, melhor ator da face da Terra. Existem outras formas de falar, tá? Eu. 저는 학생입니다. Gente, desculpa, eu fico vendo esse A e fica me... 학생, eu vou repetir. 저는 학생입니다. Meu nome... Na verdade, não. Eu sou estudante, tá?
Minha cabeça, gente, desculpa, é cedo pra mim. Meu cérebro. 저는 선생님입니다. Eu sou professor, tá? 선생님 é professor. 선생님. 선생님. Agora vamos para as famosas desculpas. Como falar? Me desculpe. Normalmente a gente sempre vê, né? 감사합니다. 감사합니다. Aí aquela mesma coisinha. Às vezes expira. O R fica 감사합니다. 감사합니다. É a forma mais ouvida em doramas. Eu sempre dou uma interpretadinha, coisa de musicista. É sem querer, tá? 감사합니다 ou 감사합니다. 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 고맙습니다. 고맙습니다. É também uma forma de dizer desculpa. É a forma um pouquinho mais informal, a maneira um pouquinho mais informal, tá? O 감사합니다 é um pouquinho mais formal, é outra forma. A outra formalidade, 고맙습니다, é um informal polido, porém tem uma maneira mais informal. Na verdade, eles dois, o 감사합니다 tem a mesma formalidade do 고맙습니다, tá? Mais informal é o 고마워요. 고마워요, ele é quando a gente usa um informal polido. O 고마워요 é quando a gente ainda não tem tanta proximidade. A gente tem uma proximidade, mas não é uma proximidade tão forte. E o 고맙습니다 é quando a gente tem... É uma forma informal de falar com alguém. E o 감사합니다 é formal. A gente pode falar com alguém que a gente está conhecendo. O 고맙습니다 é alguém que a gente conhece um pouquinho mais. O 고마워요 é alguém que a gente conhece, convive, mas não tem tanta proximidade, tá? 고마워 é para amigos. Valeu! E por que eu botei 아니에요 junto disso? Vamos entender. 아니에요 é uma forma de dizer não precisa agradecer, tá tudo bem, de nada. Vem do verbo não ser, tá? Ao pé da letra ele quer dizer não ser. Mas não foi nada, não há de quê, não precisa agradecer, tá? É uma forma de responder o 고마워요, o obrigada. E tem a forma um pouquinho menos usada na língua falada, mas usada na literária até, tá? É 처음하네요. 처음하네요. É bom saber se você quiser ler em coreano. É algo que a gente precisa saber de qualquer forma. Na minha cabeça isso é importante. Minha cabeça é um pouquinho mais chata. Gente, tem outras coisas que precisam falar, que é o desculpa, né? Só um minuto. Vamos falar sobre as desculpas. Como pedir desculpa. É o 죄송합니다. 죄송합니다. Desculpa no sentido de se envergonhar. Essa é uma forma de pedir desculpa envergonhada. 합니다. Faço então o significado. Eu me desculpo por fazer isso. É quando você erra alguma coisa e está envergonhado. E a forma mais... Só um minuto. 미안합니다 é outra forma de pedir desculpa. E ela tem variações, tá? 미안해요 é uma forma polida informal. E a gente às vezes fala 미안해요. 미안해. 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 A gente às vezes tira esse R e deixa esse R... Esse H, na verdade, que era como o nosso RR. 미안해요.
Para ficar mais fluido na fala, era isso que eu estava tentando explicar na ao vivo e não conseguia. Esse R, ele é totalmente tirado. 미안해요. Fica 미안해요. 미안해. 미안해. Tá, assim, acho que dá pra entender melhor. Até o microfone é melhor. Tá bom? Agora a gente vai aprender como dizer com licença, tá? Esse primeiro a gente vai falar, esses dois primeiros, tá? A gente vai falar quando for interromper alguma coisa. Licença, por favor. Gamsinam yo. Gamsinam yo. Gamsimanyo. Faltou yo aqui. Eu esqueci de colocar de novo. Mas quer dizer, com licença. Gamkammanyo. Com licença. É a mesma coisa, tá? Só um minutinho aqui. Vai ficar na gravação porque eu estou um pouquinho... Como dizer prazer em conhecê-lo? Muita gente me perguntou. Então, 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Prazer em conhecê-lo. E tem uma expressão também... Mas tem a forma de dizer ele mais informal, tá? 많이 서워요. Não, peraí. 만나서워요. É porque dá na minha cabeça o pangá. 만나서워요. Pra gente conhecer. E tem outra que eu acho que eu coloquei. Perdão, gente. Barulho de casa, normal. Tem aqui que é o... Porque eu estou te vendo a primeira vez. Ou estamos nos vendo pela primeira vez. Também quer dizer prazer em conhecê-lo. 처음 뵙겠습니다. Eu não vou saber pronunciar direitinho, mas quer dizer 처음 뵙겠습니다. A Gabi vai me corrigir, por favor, até peço 1 milhão de vezes que ela me corrija. Vou perturbar ela até eternamente. E uma dica dos universitários. Para gravar, e quem é dorameira, aqui tem uma hoste, que tem todos os comprimentos. Grave essa. Eu vou colocar como uma indicação, tá? Mas espero que vocês gostem dessa música. Eu ouço e amo ela. Amo de paixão. E vamos para a forma de nos despedir. Chegando bem ao final. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Tchau. Ou vá em paz é quando alguém está indo. E essa outra, 안녕히 계세요, é quando a pessoa está ficando. Fique em paz. Essa próxima aqui, ó, 잘가, é quando alguém está ficando. Não, é quando alguém vai. 잘가. E tem as finalizações que a gente já viu. Vá bem. 잘 있어 é fique bem. Então quer dizer fique em paz ou fique bem. Aqui é um exemplo de um... Gente, perdão, meu sobrinho tá aqui só enchendo o pneu da bicicleta do meu lado, perdão. Aqui são alguns... Aqui são exemplos de apresentações formais, polidas, e polido informal, tá, gente?
Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ler as autoapresentações. Espero que vocês leiam. Espero que vocês saibam o Hangul e já estejam lendo, tá? Se não tiverem, me peçam ajuda. E a palavra-chave é obrigado. Mas é o obrigado em português. Se quiserem colocar 감사합니다, fica à vontade. Eu vou aceitar. É um prazer ver vocês escrevendo em Hangul. E essa aula, minha Deus, pela demora. E 감사합니다. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Permaneço como auxiliar, tá, gente? Eu não sou professora, só pra deixar isso bem claro. A professora é a Gabi.